Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Galera entrando, Vandeco, Alan, Lu. Pô, galera boa, hein? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Achados e Perdidos, que agora eu tô chamando só de achados, que aqui não tem ninguém perdido. Vamos começar a nossa live. Uma vez por semana a gente está aqui pronto. Ó, tá Ju, veio, boa noite. Claudinha, Leila. Show de bola. Tem que falar o nome de todo mundo, porque eu tomei esporro essa semana. E o povo falou, você não falou meu nome. Tem que falar o nome de todo mundo, senão o pessoal fica com ciúme. Grande Alan. Show de bola, show de bola, show de bola. E aí, galera, iniciando aí mais uma live. Dessa vez a gente vai falar sobre senso de urgência e por que isso é importante para a gente bater meta, para a gente conseguir atingir resultado e como é que isso serve para a gente como uma verdadeira bússola, né, para dar a direção certa que a gente precisa. Hoje a gente vai falar sobre isso. De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado porque está minha pesca. Para quem é da Bahia, a gente chama de pesca, para quem não é, a gente chama de cola. Então, basicamente é isso, a gente vai falar de senso de urgência, é um elemento que pouca gente consegue trazer para a realidade do dia a dia profissional. Muitas vezes a gente se passa, se perde, procrastina e muitas vezes a gente não tem nem ideia por que isso acontece. Então esse foi um dos primeiros temas que eu coloquei lá nos canais e eu queria muito trazer de vários temas que a gente imaginou que poderiam ser legais para a gente discutir. Esse tema de senso de urgência foi aquilo que me chamou mais a atenção, porque eu percebo que é o que a galera mais vacila. É o que a maioria das pessoas tende a vacilar e muitas vezes entra naquela vibe de procrastinar, né? E aí a vida começa a engolir a gente profissionalmente, a gente não consegue entender por que isso acontece e muitas vezes a gente não consegue entregar os resultados, a gente não consegue cumprir prazo, a gente não consegue fazer nada daquilo que a gente planeja, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, justamente porque a gente tende a deixar muitos ladrões de tempo surgirem ao longo da vida. Até Vivi veio, olha que beleza, show de bola. Então, gente, antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem esteve aqui na semana passada, a gente falou muito sobre carreira, eu contei um pouquinho da minha história profissional, dos meus desafios, das minhas lições aprendidas, e hoje eu queria trazer aqui um pouquinho da percepção de vocês. Quem foi que entrou no LinkedIn? Fala aí no comentário, deixa aí seu comentário. Quem foi que entrou no LinkedIn essa semana? Quem foi que ligou para alguma pessoa que fosse antiga no relacionamento, que nutriu a relação, que conseguiu bater aquele contato para poder reforçar tudo aquilo que a gente falou na semana passada? Ó, já tem gente falando que fez. Quem foi que conseguiu parar um minutinho todos os dias para dar atenção à carreira? Quem foi que conseguiu fazer isso? Quem foi que conseguiu fazer alguma estratégia, algum planejamento, alguma reflexão relacionada à carreira nessa semana? Esse é o ponto. Não adianta nada a gente participar de 1 milhão de lives, assistir 500 milhões de vídeos no YouTube, se a gente não parar um momento para pensar e refletir sobre aquilo que faz sentido para a gente do ponto de vista profissional. Eu acho que esse é o grande lance que a gente tem que trazer em nosso hábito, né? É um hábito que a gente precisa construir e de fato, muitas vezes a gente é atropelado pela vida e não para refletir sobre essas coisas que são tão básicas. Mas hoje, ó, Zelda, Karen, show de bola, até a tia Solange está aí, firme e forte. Então, como é que a gente vai construir? Cara, eu tenho que falar agora, Yang Mendes entrou, pessoal. O Yang é a maior referência em oratória da Bahia, é um prazerzaço ter o Yang aqui. Para quem não conhece, a Eloquência Oratória, é o cara da oratória na Bahia, vale muito a pena seguir. Seja muito bem-vindo, Yang. Grande brother. Então, gente, antes eu queria fazer uma outra pergunta para vocês em relação ao horário da live. Coloca aí qual é o horário que você prefere. A gente começou semana passada às 17, hoje eu fiz às 18. Fiz uma rápida pesquisa lá no Stories, o pessoal foi falando aí sobre fazer às 20 horas. Então coloca aqui no comentário rapidinho, vocês preferem que horário? 17, 18, 19 ou 20 horas? Um horário só. Coloca aí rapidinho. O Rick está na área também, show de bola. Show de bola.
Coloca aí rapidinho, gente. Qual é o horário que vocês preferem participar dessa live? 17, 18, 19 ou 20? Porque tem gente que fica até um pouquinho mais tarde, tem gente que está no exterior. Para quem não sabe, essa live é internacional. Então tem gente aqui que tá participando de fora. Então, aí Leila voltando. Beleza, show de bola. Depois eu vou olhar com calma, mas tem gente falando 18, tem gente falando 19, tem gente falando 20. Show. 18, 20. A preocupação é porque a rotina está muito diferente. Quando a gente voltar para a vida normal, a gente volta aí para as 19, 20 horas. Mas como está todo mundo naquela realidade, está trabalhando dentro de casa em sua maioria, a gente precisa achar um horário que seja mais interessante para todo mundo e que encaixe aí na vida de vocês, né? Aninha, show de bola. E aí, mais um pedido para vocês, compartilhe essa live com todo mundo que vocês entenderem que podem ser beneficiados pelos temas que a gente vai falar aqui hoje. Quem está afim de trabalhar a carreira, quem está afim de priorizar atividades, tarefas, funções, posições, entregas, e quem realmente está precisando de ter um pouco mais de um olhar de carreira e ser instrumentalizado com essas dicas que a gente vai dando no dia a dia. Então compartilhem, clica aí nesse aviãozinho que tem aí, que é o mesmo símbolo do Direct, para que todo mundo que vocês puderem trazer para encher a casa, ajuda muita gente. Outra coisa, pessoal, estou preparando um workshop de 3 dias, tá? Provavelmente a gente vai fazer no YouTube, porque infelizmente o Instagram ele é mais curto, então a gente não consegue colocar muito mais de 1 hora, fica amarrado nisso. Eu estou pensando em fazer um workshop de 3 dias seguidos com 3 temas que sejam muito bacanas, que dê para trazer um tipo de reflexão que vale a pena para todos vocês, e eu queria que vocês ficassem atentos a isso, porque provavelmente eu vou estar divulgando nos próximos dias e com a data certinha. Serão 3 dias seguidos falando sobre questões muito determinantes na carreira que a gente precisa trabalhar. Cada vez mais eu vou ser menos reflexivo e muito mais direto e prático, que é a característica do Drops 365 que eu vou fazendo toda vez. Então o Drops eu trago justamente essa pegada de trazer dicas práticas sobre o que fazer. Não adianta nada a gente ficar com 1000 coisas sobre reflexões de carreira, de vida, de planejamento, etc. e não colocar em prática. Então, embora a gente saiba que esse momento é um momento curto, é um momento que tem prazo para acabar, né? E a gente está confinado em casa e cada um trabalhando do jeito que dá, do jeito que pode, mas a gente sabe que isso é passageiro e uma hora a gente vai voltar para a realidade. É o que eu disse na semana passada e volto a dizer, não existe momento melhor para a gente dar uma parada para refletir sobre a carreira, porque o contexto favorece. Esse é o melhor momento que a gente tem para dar uma pausa e refletir exatamente o que é que faz sentido para a gente. Eu acredito muito nisso, e eu fiz isso na minha vida inteira, em 20 anos de carreira, foi justamente pensando qual era a melhor maneira de me posicionar na minha carreira, qual era a melhor maneira de conseguir abrir portas, qual era a melhor maneira, de fato, de atrair as oportunidades que eu acreditava que eram viáveis para mim. Então, dentre muitos altos e baixos, sempre foi isso que eu procurei fazer. Basicamente é isso que a gente vai falar aqui hoje. Senso de urgência, como é que a gente utiliza o senso de urgência para a gente trabalhar resultados, né? E o senso de urgência, aí agora a gente entra direto no nosso ponto, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o que é que se quer dizer. Tem que ter senso de urgência. Então todo mundo costuma balançar a cabeça e achar que tem, mas a vida prática, a realidade nua e crua é bem diferente. Então, para você entender bem qual é o lance do senso de urgência, primeiro você tem que dar um passo para trás e refletir sobre procrastinação, né? Então, essa coisa que a gente tem de empurrar com a barriga tudo aquilo que a gente precisa fazer. Como é que a procrastinação acaba afetando tudo na nossa vida? Eu estava conversando com meu irmão há um tempo atrás, a gente falando justamente sobre isso, né? Refletindo sobre isso. Então, por que a gente procrastina? Por que a gente empurra as coisas com a barriga? Por que muitas vezes a gente tem determinada tarefa, determinada entrega, determinada coisa para se fazer e de repente a gente vai empurrando, vai deixando para depois e tudo mais? E existe uma série de metodologias de produtividade que tem aí livros pra caramba, muita gente falando sobre produtividade, e eu sou um exemplo vivo do tipo de pessoa que viveu muita coisa dentro do ambiente corporativo e principalmente
maneiras de me sentir mais produtivo, né? E uma das coisas que eu fiz, e eu acho que é bacana a gente buscar sempre se entender, foi contratar um coaching, né? Antes de eu fazer, para quem não sabe, eu tenho a formação em coaching, mas antes disso, antes de decidir por fazer a formação lá em 2013, eu decidi contratar um coaching. E aí foi justamente para entender se o método fazia sentido, não fazia sentido, se eram técnicas que realmente eu acreditava que fariam, teriam fit com aquilo que eu acredito, né? E aí no final teve, tanto é que eu fiz a formação. Mas eu me lembro que uma das coisas, uma das dores que eu trouxe naquele momento foi justamente falando que eu queria ser mais produtivo no trabalho, eu me sentia improdutivo no trabalho. E ele me perguntou, o que é que você entende por produtividade? O que é que significa produtividade para você? O que é que lhe faria se sentir mais produtivo? Eu me lembro que eu falei na época que eu queria escrever, eu queria conseguir cumprir tudo aquilo que eu escrevesse na minha agenda. Aquilo que eu me propusesse a escrever era aquilo que de fato eu ia fazer no dia. E aí ele falou, então você está me dizendo que se você conseguir cumprir tudo que você escreveu, então você vai se sentir mais produtivo. Eu falei isso. Cara, isso me gerou 2 insights incríveis. Velho. Primeiro, que eu estava superestimando meu tempo. Então, quando eu parava para planejar as coisas que eu tinha que fazer no dia, geralmente saía uma lista de 10, 20 coisas para fazer e malmente eu fazia 2, 3. Né? Nos melhores dias eu fazia 2, 3. E aí ficavam lá 17 coisas para o dia seguinte, 18 coisas para o dia seguinte. Qual era a sensação? Improdutividade. Então eu me sentia impotente, incapaz, justamente porque eu estava com a expectativa lá em cima. E era isso que acontecia. Isso me deu um insight muito bom, significa o seguinte, você precisa entender de fato o que é possível fazer e ficar bem com isso. O segundo insight dizia respeito muito à maneira como eu priorizava aquela lista. Como eu tinha uma lista com 17, 18 coisas para fazer, 20 coisas para fazer, geralmente eu escolhi o que era mais fácil, mais rápido e o que eu gostava mais de fazer. Então, na medida que você ia escolhendo lá, eu vou fazer isso que é mais rápido, vou fazer isso que é melhor, vou fazer aquilo que isso é mais perto, você acaba fazendo várias coisinhas pequenas e você não vai no cerne da questão. O que acaba acontecendo? Aquilo que precisa realmente ser feito, que dá trabalho, que é incômodo, que envolve falar com pessoas que você não quer falar, que envolve mandar e-mails que você não quer mandar, que envolve você ter determinadas atitudes, você vai empurrando para frente, você vai empurrando para frente, você vai empurrando para frente. E é silencioso, porque você não percebe quando se passam 10, 15, 20, 30 dias e você ainda está com aquela anotação na agenda ou no Evernote, onde você quiser anotar aí. Eu só recomendo o seguinte, não confie na memória. A memória sempre falha com todo mundo, então tenha essa humildade, reconheça que você não é capaz de lembrar de tudo na hora que você realmente precisa e vá buscar aí um mecanismo. Basicamente é isso. Eu sentia que esse grande lance da produtividade fazia com que eu me sentisse improdutivo. Por quê? Porque eu tinha esses 2 elementos, tanto na capacidade de priorização e execução, quanto a capacidade de manter as minhas expectativas dentro da realidade que eu conseguia fazer. Né? E aí esses 2 elementos dizem muito respeito a uma coisa que eu venho falando há bastante tempo, que chama-se autoconhecimento. O senso de urgência e a procrastinação. O senso de urgência depende de você compreender a procrastinação. A procrastinação exige que você tenha o desenvolvimento de autoconhecimento. E isso, eu volto a dizer, não é do ponto de vista espiritual, metafísico, ou esotérico, nada disso não. Eu estou falando na realidade prática da coisa. É autoconhecimento no sentido de você entender como você funciona, quais são os gatilhos que você tem, quais são as armadilhas que você geralmente cai e quais são os padrões que se repetem. Por falar nisso, quem estava aqui na semana passada, conseguiu essa semana identificar algum padrão que lhe deixa inquieto, algum padrão que lhe boicota, algum padrão que faz sentido, que você percebe que toda vez ele acontece. Engraçado, só acontece com você, não acontece com mais ninguém. Então, fala aqui pra gente, comenta se esse padrão realmente surgiu na sua vida. No meu caso, né, eu tenho vários padrões, mas um dos maiores padrões que eu percebi foram relações de poder, relações de líder-liderado, que isso era uma coisa que sempre se repetia, um incômodo muito grande nessa relação comigo. Em todo lugar que eu passava, isso
acabava voltando para mim de alguma forma. Então é um caminho muito interessante você tentar identificar padrões. Esse é um exercício de autoconhecimento. Então, muitas vezes, quando a gente faz esse movimento de exercitar o autoconhecimento, a gente acaba percebendo esses padrões e esses ladrões de tempo e esses gatilhos. A gente precisa saber como é que a gente funciona. Eu falei aqui, não me lembro se foi aqui que eu falei sobre o poder do quando. É um livro, não me lembro do autor, mas é um livro bem bacana. O cara fala como é que você funciona do ponto de vista orgânico. Ou seja, como é que você, em que momento do dia você, ele traz 4 perfis, né, diferentes, e cada perfil tem um nível de comportamento. E aí ele faz uma alusão ao animal. Um golfinho, que é mais antenado, que é mais perceptivo. Aí tem o urso, que ele tem momentos em que ele está com mais energia ou menos energia, que é o que 50% da população se enquadra. Ou tem o lobo, que ele é mais noturno, e tem o leão, que é mais diurno, eu acho que é o leão. Então ele trabalha com 4 características, e nessas características você tem comportamentos muito específicos relacionados a esses perfis. Eu recomendo muito, porque isso, para mim, trouxe um estalo, sabe? Trouxe um insight muito importante. Semana passada eu falei de sonho grande, né? Essa semana eu estou falando do poder do quando. Então, o poder, se você colocar no Google, vai aparecer logo quem é o autor. Então, o poder do quando, o autor ele traz muito essa ideia de assim, ó, você, com esse perfil que você tem, e aí tem uns testes lá para determinar o perfil, você tende a produzir mais de manhã, de tarde, de noite, logo acordar, você tem uma baixa de energia 5 horas da tarde. Por que isso acontece? E nesse horário seria bom você comer alguma coisa. Por quê? Porque você ganha aí umas 2 horas a mais de produtividade. Olha, se você funciona melhor à noite, deixe atividades que exigem concentração para o período da noite. Então ele vai trabalhando diferentes maneiras de você se conhecer, conhecer como o seu organismo funciona, entender como é a dinâmica do seu corpo e como é que funciona a sua mente. Tem hora que você não entra mais nada, que a mente está travada e tem gente que está ali do lado e está produzindo horrores. Isso é fruto de autoconhecimento. Então, é muito importante que cada um de nós procuremos entender como cada um funciona. Como é que você funciona? Como é que o seu organismo funciona? Qual é o momento que sua mente está mais ligada, está mais atenta? Como é que você consegue realizar muito mais? Realizar de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais dinâmica, de uma maneira muito mais produtiva. Isso é um dos elementos. Um outro elemento que faz com que a gente... esse aí, Aninha, o poder do quando, isso aí. E aí o que acaba acontecendo? A gente tem essa coisa da procrastinação muito relacionada com o fato de que a gente não consegue compreender por que isso acontece com a gente. É muito relacionado a compreender como a gente funciona. Por isso que eu estou insistindo nesse ponto. A produtividade está muito relacionada ao autoconhecimento. Você só produz bem, você só entrega bem, você só sai desse nível de estado de procrastinação quando você finalmente consegue compreender o que é que funciona e o que é que não funciona para você. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses elementos curtos, ou esses elementos diretos, sabe? Embora a gente tenha 1 milhão de ferramentas, eu uso pouquíssimas ferramentas. Então já experimentei um monte de coisa, o Evernote, o Trello, o Todoist. Ultimamente eu tenho usado o Evernote, acabei a agenda, eu usava muito a agenda. Aí parei de usar a agenda, por quê? Porque eu ficava fazendo aqueles inventários de pendências, e acabava que a gente ia ficando desmotivado. Né? Então procure qual é o método que faz com que você compreenda melhor como você funciona. Eu tinha uma colega que trabalhava comigo no HSBC há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, que ela anotava tudo que ela fazia. E naquele momento ali, a Tati está colocando aqui, Michael Breus, não sei como é que pronuncia isso não. Olha aí nos comentários que todo mundo já vai saber o poder do quando, vale muito a pena. Então, muitas vezes a gente se perde nessa coisa de fazer muitas coisas no dia e não sabe o que é que ela fazia. Ela anotava, 10 horas eu fiz o quê? Mas ela anotava no momento que ela fazia. Então, ela começou uma atividade, ela anotava. Aí pode ser, hoje em dia você tem smartphone, naquela época não tinha. Smartphone era só o BlackBerry dos executivos. Então,
ela anotava quando começava a nova atividade, anotava quando começava a nova atividade. E aí ela fazia um inventário do que ela construía ao longo do dia. Muitas das coisas que ela fazia provavelmente não eram coisas que ela planejou fazer, assim como todos nós. Então, para a gente vencer esse elemento da procrastinação, a gente tem que ter, primeiro, reflexão, segundo, método e terceiro, atenção. Ou pode inverter a atenção e depois o método. Mas o fato é que a gente tem que tirar um retrato em determinado momento daquilo que a gente está construindo. A gente precisa tirar um retrato para entender o que é que de fato a gente fez no dia. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente planeja não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. E a gente precisa dar uma baixada na expectativa. Claro que procrastinação e na verdade produtividade é uma disciplina. Então você pode falar de muitas coisas relacionadas ao tema e explorar muitas variáveis. Mas a minha experiência diz que se a gente conseguir fazer esse elemento funcionar bem, essa questão do autoconhecimento, e ao mesmo tempo fazer esse desdobramento de métodos da maneira que eu estou falando aqui, tende a funcionar muito bem. Eu tive momentos, e aí eu vou recomendar um outro livro que fala de produtividade, que chama-se A Arte de Fazer Acontecer. O autor é o David Allen. Então, A Arte de Fazer Acontecer é o livro que ensina o GTD, que é o Get Things Done, né, que basicamente é a metodologia mais conhecida de produtividade do mundo. É a maior referência de produtividade no mundo, é o cara que criou o GTD, que é o David Allen. O livro, que é A Arte de Fazer Acontecer, é sensacional, é grande, tem muitos elementos, e tem uma blogueira que fala sobre isso, rapaz, eu não vou lembrar dela não, Thaís Godinho, eu acho, se eu não me engano, que ela vai falar muito sobre esse método. Se botar lá GTD David Allen, alguma coisa assim, vai aparecer no Google. E ela fala de muito sobre como funciona esse método. Então eu usei muito o GTD, funcionou muito bem para mim, só que de uma maneira muito mais restrita. O Alan está dizendo que leu aqui. Por quê? Porque tem muita coisa, tem muita variável. Se você for aplicar tudo, você se perde. Então eu não fiz dessa forma, não fiz desse jeito. Eu tentei aplicar tudo, não consegui, voltei um pouquinho e fui fazendo aos pouquinhos. E aí foi que eu percebi que eu pego uma ferramenta como o Trello, por exemplo, é uma ferramenta gigante, é uma ferramenta maravilhosa, mas é uma ferramenta gigante. Então tem hora que fica muito grande, aí você fica complexo, você não faz. Eu funciono assim. Se for complexo, eu não faço. Eu gosto do simples. Então eu gosto muito da ferramenta chamada Todoist, do verbo to do, né, fazer, Todoist de lista, que é uma ferramenta que tem no celular, que tem no computador também, que ela vai trabalhar com checklist e você consegue hierarquizar isso e construir diversos checklists segmentados. Funciona muito bem para mim, muito bem mesmo. E depois que eu comecei a usar isso, eu parei de usar qualquer ferramenta adicional, parei de recorrer a qualquer outra ferramenta. Eu comecei a usar mais ferramentas simples, aplicáveis, que me fizessem fugir um pouquinho da procrastinação. Então, quando a gente percebe isso, a gente cria a base e o terreno fértil para a gente falar sobre senso de urgência. E aí a gente vai entrar um pouquinho sobre essa questão do senso de urgência. O que acaba acontecendo? O senso de urgência nada mais é do que um radar, é uma percepção. Quando a gente fala de senso, é isso que a gente está falando, é uma capacidade perceptiva. É um elemento, uma competência que a gente precisa desenvolver, que nada mais é do que uma capacidade perceptiva. É a gente desenvolver a capacidade de perceber qual é o momento que exige um tratamento diferente. E a urgência vem muito nesse elemento. E aí eu diria que não seria somente urgência, porque não basta a gente ter a sacada do que é urgente, mas também do que é importante e prioritário. Então, se fosse para falar de uma maneira mais completa, certamente seria um senso de urgência, prioridade e importância. Então, é super importante que a gente consiga entender como esse senso de urgência funciona. É uma percepção, é a gente conseguir entender em que momentos nós precisamos parar tudo para fazer aquela coisa. Em que momentos a gente precisa simplesmente deixar tudo que está fazendo de lado e parar. E a gente vai se surpreender que é muito menos do que a gente faz no dia a dia, muito provavelmente. A gente tende a construir dentro da nossa rotina, principalmente a rotina de trabalho, determinadas priorizações. A gente vai entrar em basicamente o ladrão de tempo que a gente tem no dia a dia,
Basicamente, o que é que acaba acontecendo? Você planeja todas as atividades que você quer fazer, ou você esquece esse negócio de planejamento porque não funciona para você e começa a empurrar o dia com a barriga, e vai fazendo na medida que as coisas acontecendo, e aí você começa a parar tudo que você está fazendo, interromper o que você está fazendo, que exige um pouquinho mais de concentração, para fazer uma coisa que exige um pouco menos de concentração e que te interrompeu naquele momento, e você nem sabe se aquilo é importante, se é urgente, se é prioritário, enfim. E aí tem vários elementos para a gente falar sobre essa questão do senso de urgência. Mas tem um ponto que eu acho bem bacana, uma alusão que eu vi uma vez, e eu comentei até com o Fred, acho que o Fred está aqui também. Eu conversando com o Fred trabalhou comigo até pouco tempo atrás. Eu conversando com o Fred, falei, Fred, começa a imaginar aí um time de futebol. E aí você tem a bola. Se você estiver jogando com um monte de menino, aqueles meninos de 7, 8 anos de idade, o que é que vai acontecer? A bola vai para a lateral, todo mundo corre para a lateral. A bola vai para o escanteio, todo mundo corre para o escanteio. Aí a bola vai para o gol, vai para a defesa, todo mundo corre para a defesa. Fica aquele bolo de menino correndo atrás da bola. Isso é o que a gente tende a fazer no nosso dia a dia. Para tudo para fazer coisas que de repente não são importantes. É por isso que o lateral toma a bola nas costas e tal. Quando você pega um time adulto, que todo mundo sabe a tática, todo mundo sabe a sua posição, a bola caiu ali. Se não for a posição dele e tiver outra ali, ele fica. Então, cada um joga na sua posição e cada um se posiciona, se coloca da maneira que o seu planejamento diz para colocar. Então, eu percebo muito isso. Se a gente não tiver essa bússola muito bem calibrada, o que acaba acontecendo? A gente fica correndo atrás da bola. Qualquer estímulo que a gente tem ao longo do dia, a gente para tudo para fazer. Qualquer pessoa que nos liga, a gente para atender. Qualquer e-mail que a gente recebe, a gente para responder. O que acaba acontecendo? Você já não sabe mais o que é urgente, o que é prioritário, o que é importante. Você já não sabe mais de nada. Você simplesmente para tudo para fazer aquilo que apareceu, porque talvez aquilo que você parou para fazer seja mais importante do que todo o resto que você deixou de fazer. E aí eu volto para a questão do autoconhecimento, gente. O que acontece? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente para pensar muito naquela capacidade que a gente tem de dizer não. Aquela capacidade que a gente tem de, nos momentos oportunos, dizer não. Por quê? Porque aquela interrupção, seja ela qual for, seja ela de onde for, muitas vezes a única coisa que a gente tem que fazer é dizer não. Dá um tempinho aí, depois eu te ligo, depois eu entro em contato com você, estou terminando uma coisa, só um momentinho e tal. Por quê? A gente não quer ficar mal com ninguém, a gente não quer dizer não para ninguém. Aí qualquer pessoa que lhe interrompe, qualquer pessoa que vem com alguma demanda, qualquer pessoa, você quer ser simpático, você quer atender a pessoa, você quer ajudar a pessoa, e aí você para de se ajudar porque você está ajudando o outro. É isso que acaba acontecendo na prática, é isso que a maioria de nós faz. O tempo todo é interrompido, o tempo todo é interrompido, o tempo todo é interrompido, e aí você não consegue simplesmente priorizar aquilo que precisa ser priorizado e se concentrar naquilo que precisa de sua atenção. Então, um ponto super importante em relação tanto ao que eu estava falando de procrastinação, quanto eu estava falando dessa questão de senso de urgência e priorização, é a gente aprender a dizer não. A gente precisa aprender a dizer não, porque para cada sim que a gente fala, são 550 nãos que a gente faz. Quando você vai escolher um produto no supermercado, para ali na estante do iogurte, e eu estou escolhendo um, para eu tirar um da prateleira e colocar no meu carrinho, eu estou dizendo não para 20 marcas. Então não dá para ficar bem com todo mundo, sabe? A gente precisa aprender a dizer não para isso, para as pessoas, com educação, com transparência, com tranquilidade. Não tem problema nenhum, as pessoas entendem. Quando você chega com educação para a pessoa e explica, olha, eu não posso parar agora, que eu estou terminando o assunto, mas pode deixar que eu vou entrar em contato com você. E fazer, né? Não adianta ser da boca para fora, ir lá e fazer. Quando a gente faz isso, muita coisa muda. E você começa a colocar no seu dia, né, os pingos nos is. Você começa a colocar as coisas para fluir mais ou menos dentro daquela expectativa que você tinha lá no início, quando você resolveu planejar o seu dia, planejar a sua semana, planejar o seu mês. Você precisa aprender a dizer não. É assim, né? Como tudo na vida. Então a maior parte das pessoas tende a não dizer não porque não quer ficar mal com ninguém, porque não quer enfrentar as consequências disso. Só que você está dizendo não para você mesmo, na verdade. Quando você está falando sim para um monte de gente que lhe interrompe o tempo todo, o que é que você está fazendo? Você está dizendo não para você. Você está dizendo não para os seus projetos, você está dizendo não para as suas prioridades. Quando a gente fala de finanças pessoais, tem vários
pessoas que falam sobre finanças pessoais, é bem legal, e educação financeira, eles falam muito isso, né? Primeiro pague você, pague as suas contas primeiro, pague você fornecedor primeiro, para depois você pagar os outros. Então primeiro você tem que investir nos seus sonhos para depois você quitar as suas dívidas, por assim dizer. Então é mais ou menos o mesmo conceito, é mais ou menos a mesma lógica. A gente primeiro precisa pagar a gente mesmo, a gente primeiro precisa colocar as pessoas para compreenderem qual é o momento certo de cada coisa, até porque educa também. Então, muito, pela minha experiência, muito daquilo que a gente não consegue priorizar em nosso dia tende a estar relacionado com isso, com essa capacidade que a gente tem de dizer não ou com a nossa incapacidade de dizer não também. Esse é um ponto que sempre fez sentido para mim em termos de priorização. Existem muitos elementos para você priorizar as coisas. Existe muita coisa mesmo, muitas variáveis para você priorizar as coisas, principalmente relacionadas a riscos, né? O que é que de pior pode acontecer se você não fizer aquilo? O que é que de pior pode acontecer se você não atender uma ligação, se você não fizer uma planilha, enfim, dependendo da atividade profissional de cada um. E uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês também é o seguinte: nós viemos de um movimento histórico muito interessante, né? Até então, e dentro da gestão, sempre se falou muito sobre aquilo que faz sentido em termos de planejamento e aquilo que faz sentido em termos de execução. Foi outra conversa que eu estava tendo com meu irmão também, que foi justamente a gente entender o valor do planejamento versus o valor da execução. Então, quando você pega a geração X lá, a geração dos baby boomers, que são os filhos da guerra, né, aqueles que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um movimento muito grande de massificação da produção, a coisa do sonho americano, e como isso foi contagiando o mundo, porque os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, virou o grande agente cultural, através de Hollywood principalmente, de difusão de uma determinada cultura em que as pessoas buscavam ganhar a vida. Né, e muitos países ocidentais acabaram seguindo esse mesmo formato, inclusive o Brasil. Então a gente teve um movimento dentro das empresas, principalmente, da gente entender muito bem como é que funciona planejamento. E foi um momento longo que veio desde a época do surgimento da administração, com Taylor, Fayol, depois a gente veio o Fordismo, o Toyotismo, e aí surgiu a qualidade total em determinado momento dentro do ambiente da Toyota lá, com o fenômeno do Japão já no pós-guerra, já depois do Japão reconstruído, principalmente surgindo ali na década de 80 massivamente. Você teve uma cultura de gestão, uma cultura de qualidade total, e aí surgiram todas as outras ferramentas de qualidade, começou a se falar sobre qualidade de uma maneira mais interessante, e o mundo começou a ver um boom, né? Começou a surgir uma grande quantidade de consultorias e auditorias, né? As Big Five, Big Six, Arthur Andersen, Ernst Young, McKinsey, e aí começaram a surgir as grandes multinacionais na área de consultoria e na área de auditoria, e com vários desdobramentos. O que acabou acontecendo? A gente teve grandes especialistas sendo formados em planejamento, planejamentos incríveis acontecendo, as empresas criando cultura de planejamento, e isso permeando a formação de cada um de nós profissionais que derivamos desse movimento. Então, por exemplo, eu fiz a faculdade de administração no final dos anos 90, início dos anos 2000, e lá só o que se falava era de planejamento, massivamente, planejamento, e aí o que acabava acontecendo? Formavam-se administradores, né, muito bons em planejamento, muito bons em conceber aquilo que estava acontecendo no mercado do ponto de vista de fazer elucubrações e planos de negócios enormes, planejamentos estratégicos incríveis. O que acabou acontecendo com o passar do tempo? Pessoas terríveis na execução, pessoas que sabiam planejar como ninguém, mas desconectadas com o processo de execução. E isso, por que eu estou falando isso? Porque isso permeou a nossa cultura. Toda vez que a gente fala de gestão, toda revista que a gente lê, todo movimento que acontece no mercado está baseado nesse contexto. Virou um contexto histórico-cultural que permeou agora o nosso hábito, a nossa cultura e a nossa maneira de enxergar a gestão. A gente enxerga a gestão pelo olhar do planejamento,
porque no passado executava-se sem planejamento. Então, começaram os gurus da administração a falar, opa, tem que planejar, se não planejar não funciona, é com planejamento que você vai mais longe, etc. Só que aí aconteceu um outro desequilíbrio. O planejamento que estava aqui embaixo começou a ganhar mais importância do que a execução, ficou aqui em cima agora. O que acabou acontecendo na nossa vida? Isso acabou influenciando, inclusive, na maneira como a gente se comporta como profissional. O que acabou acontecendo? Nós nos tornamos muito bons em planejar e péssimos em executar. Nós somos uma geração que tem grande dificuldade de execução. E é uma coisa que eu costumo falar o tempo inteiro. Falei em muitas aulas, falei com muitos alunos, falei com muitos colegas, gravo vídeos falando sobre o assunto, que assim, planejamento sem execução não gera produto nenhum, absolutamente nada. Você não constrói nada só com planejamento. Agora, se você executa e não planeja, ainda assim você está construindo algum tipo de valor. Entende? Então, se a gente colocar numa proporção, você vai ter 1/3 aí de importância do planejamento e 2/3 de importância na execução. Não adianta nada você ter um planejamento incrível e não saber executar. Não adianta nada. Você vai conceber algo que não é factível, algo complexo demais para a realidade prática, algo que você nunca vai tirar do papel. E o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Qualquer um faz qualquer coisa. É incrível, mas quando você vai para a prática, isso acaba gerando pressões dos profissionais que você simplesmente não consegue colocar em prática. E aí o ambiente de trabalho passa por um conjunto de complexidades e de frustrações relacionadas a isso. As pessoas não conseguem colocar os seus planos em prática, as pessoas não conseguem tirar seus planos no papel, as pessoas não conseguem fazer planejamentos que realmente funcionem, as pessoas tendem a procrastinar, as pessoas tendem a ter grande dificuldade de tirar os seus planos do papel e efetivamente executar. Vem um movimento aí muito forte, o movimento das startups que está implodindo várias empresas, está mexendo em mercados, e aí entra desde Netflix, Nubank, Uber e todas essas derivações aí, e estão simplesmente ressignificando o mercado. Bruno está perguntando aqui, quem é bom planejador também pode ser um bom executor? Claro, pode e deve. O fato é que as pessoas não conseguem, porque ainda não tiveram muita clareza de que existe essa dificuldade. Se você colocar atenção nisso, sim. Mas entre um bom planejador e um bom executor, priorize a execução. Eu diria isso. Mas isso não quer dizer deixar de lado a importância do... Eu estou suando aqui, gente, porque está calor. Então, para não deixar de lado, na realidade, o valor da execução, mas com um bom planejamento também para nortear essa execução. Até porque você não monitora nada, você não controla nada e você acaba não sabendo onde é que você quer chegar se você não tiver um bom planejamento e até para construir bons instrumentos. Mas o que é que aconteceu com o movimento das startups? Eles trouxeram um outro olhar. Então, esse olhar das startups, eu estou falando disso, gente, porque isso permeia a nossa cultura. Isso é imperceptível para a maioria. Então, se você começa a colocar atenção nisso, você começa a entender por que o mercado está priorizando instituições que vêm com muito menos burocracia, com muito mais tecnologia, mas principalmente com atitude diferente. É o que eu costumo falar o tempo inteiro. A revolução que está acontecendo no mundo, principalmente no mundo dos negócios, no mundo da gestão, não é uma revolução tecnológica como as pessoas dizem. Não é tecnológico, tecnologia é ferramenta. A revolução que está acontecendo no mundo, ela é comportamental. A grande sacada das startups, o grande lance que está acontecendo no movimento do mercado e logo logo vai chegar nas instituições públicas, vocês podem ter certeza disso, é uma revolução comportamental. É uma nova maneira de conceber produtos, é uma nova maneira de você conceber relacionamento com o cliente. Não é à toa, parem para ver, parem para enxergar como é que isso funciona. As pessoas não conseguem, às vezes, perceber. Vocês já viram como o atendimento do Uber é diferenciado em relação ao que tinha aí de oferta de serviço de transporte? É diferenciado. Os caras conseguem se relacionar com o seu cliente final num outro nível de game. É outro nível, completamente diferente. Agora pare para pensar no iFood. Como o iFood se relaciona, inclusive, com os entregadores. É completamente diferente de qualquer coisa que a gente já viu no mercado.
né? E aí, essa capacidade de construir isso, aí o Eduardo está falando aqui, feito é melhor que perfeito. Justamente, essa coisa do feito é melhor que perfeito é justamente essa capacidade de você ir lá e fazer. Você não perde tanto tempo com planejamento. Então ninguém fica criando planos de negócios quilométricos, mas não, agora é o Canvas. O pessoal constrói lá um slide, concebe o negócio em um slide, entende? Então mudou essa concepção, mudou a maneira como a gente constrói gestão hoje em dia. Isso influencia diretamente na maneira como a gente desenvolve senso de urgência e procrastinação. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa compreender esse novo modelo, que chama-se um modelo de metodologias ágeis. São metodologias ágeis. Isso vai mudar tudo, isso vai mudar o jogo, vai mudar completamente o ambiente de negócios, vai mudar completamente, fora esse fenômeno da pandemia, mas vai mudar completamente tudo que existe em termos de planejamento, gestão, produtividade e, volto a dizer, o tal do senso de urgência. Senso de urgência, gente, não é ficar aqui igual um cachorro louco resolvendo tudo que aparece pela frente, não, muito pelo contrário. É você perceber que existem coisas, e são poucas coisas, que vão acontecer ao longo do dia e que você precisa parar tudo para fazer. Mas você precisa entender que coisas são essas e desenvolver esse radar, desenvolver essa bússola, para você compreender qual é o momento que você precisa parar tudo, e 80% não é para parar tudo. Se você desenvolve bem esse senso de urgência, você consegue perceber qual é o momento que eu tenho que partir para a execução e qual é o momento que eu, deixa eu seguir o planejamento. E é por isso que eu estou falando de planejamento e execução, porque o senso de urgência vai fazer com que você perceba qual é a hora de romper com o planejamento e qual é a hora de não romper com o planejamento. Então, André está colocando aqui, urgência não pode ser resultante da ausência de planejamento? Não necessariamente. Pode ser? Pode. Mas o planejamento raramente consegue prever os cenários. Raramente a gente consegue. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Por exemplo, há uns 12, 13 anos atrás, eu estava lá no Rio e eu era uma espécie de um coordenador de planejamento que ficava abaixo do gerente regional. O gerente regional viajou, estava em Uberlândia, e eu fiquei lá na base cuidando de uma estrutura. Lá no prédio tinha 400 pessoas, na regional tinha 650 pessoas. Então tinha 400 pessoas trabalhando ali em diferentes turnos e eu fiquei responsável por aquela estrutura há muito tempo atrás. De repente veio o sindicato e fechou tudo. Parou tudo. Paralisação sindical sem avisar, sem nada, surgiu uma crise. Qual é o planejamento que sobrevive ao campo de batalha? Não tem planejamento que sobreviva a isso. Então, as coisas que acontecem ao longo do dia, as coisas que acontecem na nossa gestão, as coisas que acontecem na execução das nossas atividades, necessariamente não são planejadas, né? Agora, isso, o que é que eu volto a dizer? Por que a gente tem que ter esse senso, essa percepção? Porque senão a gente tende a achar que a gente tem que ficar igual bombeiro apagando incêndio o tempo inteiro. E não é isso, né? A gente não quer se posicionar. Eu já gravei um vídeo sobre isso, eu ainda vou pegar uma live para a gente conversar um pouco sobre isso. Mas essa coisa da gente sair que igual o cachorro doido, igual a bola, igual os meninos correndo atrás da bola, né? A bola foi para a direita, vai todo mundo para a direita. A bola vai para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda. Então, como eu falei antes, se você não tiver isso muito bem desenvolvido, você acha que tudo é urgente. Ou o que é pior, que é justamente assim, ó, se não está no planejamento, então não pode ser feito. Só pode ser feito o que está no planejamento. E aí se engessa demais a sua forma de pensar também, principalmente em termos de gestão. Não tem certo ou errado, sabe? São maneiras de você entender como é que funciona. Estou dizendo aqui, trazendo para vocês aquilo que funciona para mim e que sempre funcionou para mim. A maneira da gente tratar as demandas do dia a dia, a maneira da gente se desenvolver enquanto profissional, perceber aquilo que exige um comportamento diferente e aqueles momentos de crise em que você tem que parar tudo e ir lá e intervir e fazer, independente do planejamento. Você só vai conseguir perceber que momento é esse quando você consegue entender os impactos de não fazer. Os impactos de não fazer que vão ser a bússola, que vão ser o termômetro de você perceber se aquilo precisa parar tudo para fazer ou não. E aí a gente tende a ter várias armadilhas, né? Várias armadilhas. Por quê? Porque, de novo, a gente volta a ficar correndo atrás do rabo, tentando apagar incêndio o dia todo,
e acha que nosso trabalho é esse. Não, meu trabalho é apagar incêndio. Não pode ser. Não pode ser. Né? Todo mundo tem um planejamento por trás, todo mundo tem uma proposta por trás e efetivamente, a menos que você trabalhe com atendimento, e aí você com atendimento você tem que ficar o tempo inteiro nessa coisa de atender, né, passivamente, né? Quem vem ali você vai atender aquela demanda, mas em geral nós todos temos atividades administrativas, nós todos temos prioridades, demandas, etc, para a gente construir a nossa rotina. E aí tem uma série de armadilhas, né? E eu costumo dizer o seguinte, tem horas que a gente tem que entrar no estado de slow motion, sabe? É aquela coisa, quem lembra de Matrix, ele desviando a bala ali, ele está no slow motion, ele vai devagarzinho ali, a bala passando. Então é mais ou menos assim, tem momentos que a gente, né, algo que a gente precisa desenvolver também. Esse momento de slow motion é o seguinte, tem coisas que exigem muita concentração mesmo. E as pessoas costumam dizer que a gente precisa ter momentos de concentração de forma isolada. A gente só consegue se concentrar se a gente estiver isolado de todo o resto do mundo. E às vezes isso não é prático, né? Às vezes não é prático, às vezes você precisa estar em ambientes em que você tenha, sim, interrupções. Mas quando você consegue criar rotinas que lhe protejam um pouco dessas interrupções constantes, né? À medida que você vai sendo interrompido, você anota ali quem é que você tem que dar retorno e depois você vai dispensando as pessoas cada vez menos vão lhe interromper, cada vez mais você vai educando quem estiver ao seu redor. Mas assim, a armadilha está em achar que tudo é urgente. A armadilha é achar que... E uma outra armadilha é não ouvir. Por quê? Porque quando você está atento, quando você desenvolve essa capacidade de ouvir o resumo ali, sabe? Ouvir o resumo. E uma habilidade que a gente precisa desenvolver, que é super importante também, é a gente saber também cortar a pessoa quando necessário. Porque tem pessoas que são prolixas, né? Tem pessoas que explicam demais, tem pessoas que dão muitas voltas. E aí tem hora que fala, não, velho, resuma aí que eu estou um pouquinho apertado hoje. Mas até eu saber tratar, eu saber falar isso, sabe? Falou, pô, resuma aí, cara, estou um pouquinho atrasado aqui. E aí, essa capacidade de você não ouvir a história toda, você não precisa ouvir a história toda, mas você tem que ter um mínimo de atenção, um mínimo de escuta ativa para perceber o que é que a pessoa está falando, para que você aí agora possa perceber se aquilo é algo detectado como uma crise ou não. Se é algo que é para você parar tudo para fazer ou não. Porque se você não ouvir o mínimo, você não pega isso, você não capta isso. Então você tem que ir desenvolvendo ao longo do tempo também, percebendo em que momento você precisa ouvir a história completa, em que momento você tem que cortar a pessoa com o máximo de cuidado e educação possível. Mas o X da questão existem muitas armadilhas ao longo do dia, né? E aí, essa é uma característica. Exatamente. Mas com educação, com cuidado, com carinho, né? E quando você consegue perceber isso, cada vez mais que você exercita essa habilidade, menos você vai cair na armadilha de fazer com que a atenção não seja dada da maneira devida, mas que ao mesmo tempo você entenda que a velocidade às vezes tem que ser mais lenta, principalmente em atividades de planejamento, né? E aí eu volto a dizer, não são áreas de planejamento, são atividades de planejamento. Um dia a gente pode falar sobre isso também. Mas essa coisa da gente perceber que existem momentos que a gente precisa parar tudo para fazer, volto a dizer lá atrás, que quando você planeja o seu dia, se em algum momento você planeja no dia seguinte, no mesmo dia, na semana, enfim, em que momento você para planejar o seu dia, você perceber que você só pode colocar na sua agenda, no seu instrumento de planejamento, aquilo que você de fato é capaz de entregar para você mesmo. Não adianta colocar 20 coisas que você não vai fazer e ninguém faz. Eu tive um gestor que era muito objetivo e ele me cortava direto, né, que eu era menos objetivo, muito menos objetivo. E ele colocava assim, Saulo, eu faço isso aqui, ó. Ele pegou uma agenda dele e botou 3 coisas. Eu vou ligar para não sei quem, eu vou fazer não sei o que lá, vou fazer não sei o que. Aí eu falei, caraca, só isso? Que tipo assim, você não trabalha mesmo?
Então o pensamento que eu tive foi justamente esse. O cara não trabalha, não é possível, velho. Mas, cara, ele ia fazer, né? Falei, aqui, ó, já fiz, ó, riscava. Ó, já fiz, ó, riscava. E ele me deu insights, tem mais também lá no HSBC. Ele me deu insight que eu falei, cara, não é que é verdade. Você vai escrever lá 20 coisas, pra quê? Você não vai fazer. Então ele botava lá 3 coisas e ele não ia embora enquanto ele não fizesse as 3 coisas que ele tinha para fazer. E eram coisas simples. Então o processo de coaching, ele trabalha muito nisso. O que é que você tem condição de fazer agora, em até 24 horas, que vai lhe aproximar de sua meta? Então, você desenvolver essa capacidade de criar tarefas simples e de comemorar pequenas vitórias, né, que você conseguiu, não interessa o nível de complexidade da atividade, você conseguiu fazer, isso deve ser comemorado. Então, se você consegue construir pouco a pouco, e de novo, baseado em muito autoconhecimento, você consegue construir planejamentos que funcionem. Planejamentos que funcionem, planejamentos realistas, planejamentos que de fato você consiga entregar para você mesmo. E você chegar no final do dia e dizer, pô, consegui. Pô, Saulo, mas foi pouco. Foi. Mas você fez tudo que você tinha para fazer. Mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Ok. Mas é a realidade nua e crua. A gente tem que parar de idealizar. A gente tem que parar de criar esses fantasmas aí. Né? Porque, o Tati está falando aqui, você cria objetivos inalcançáveis para você fazer, que vão ser igual, vai dar o quê como resultado? Frustração. É isso que vai acontecer. No final do dia você vai estar frustrado, no dia seguinte frustrado, e no dia seguinte frustrado. O que vai acontecer depois de 3, 4, 5, 6, 7 meses? Você vai se achar uma merda. É isso que você vai se sentir. Uma pessoa terrível que não dá conta das coisas, se sentindo o cocô do cavalo do bandido, sempre achando que você não é capaz de entregar, sempre achando... Aí a autoestima vai lá embaixo. Então, o que acaba acontecendo? Você não esvazia a cabeça. Aí vai dormir com a cabeça cheia. Aí vai acordar com a sensação de que está atrasado. Aí, de manhã, você vai querer fazer o que você não fez de noite no dia anterior. E aí vira uma sinuca de bico, né? Aquela bola de neve, bola de neve, bola de neve. Até explodir em ansiedade. Né? Então, são coisas que a gente tem que ficar atento de como a vida funciona e o porquê que a gente muitas vezes não se sente devidamente produtivo, não se sente devidamente capaz de fazer as coisas, e aí a gente não consegue ter paz, e aí fica desejando férias. Eu preciso de férias, pelo amor de Deus, eu preciso de férias. Né? E aí a gente não consegue desenvolver hábitos saudáveis, né? Hábitos de trabalho equilibrados, saudáveis. A gente fica correndo atrás do rabo o tempo inteiro. É isso que acaba acontecendo. E eu volto a dizer, se a gente consegue colocar o olhar nessas coisas, a gente consegue construir resultados efetivos. A gente precisa parar tudo para fazer essa reflexão de carreira. O cara está falando aqui, acabei de cumprir uma tarefa enquanto ele ouvia. Aí, é isso aí. Por quê? E saber comemorar. Saber comemorar. Porque são tarefas como essa que fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença do mundo. Eu acho que a gente pode ter uma vida profissional muito mais saudável e equilibrada se a gente prestar atenção nesses detalhes. Se a gente colocar na nossa vida diária esse olhar para a carreira, esse olhar para a atenção. Eu sei que cada vez mais as pessoas estão meio que fugindo de livros, né? E aí estão indo muito para vídeo, documentário e tudo mais. Mas, gente, o que tem nesses livros não tem lugar nenhum. A profundidade que tem nesses livros não tem lugar nenhum. Se você não parar e construir hábito de leitura, você não vai achar em lugar nenhum. Porque uma live aqui de 1 hora, um vídeo de 10 minutos que você assiste, não traz esse nível de profundidade e reflexão. Ler é uma coisa importante, mesmo que seja uma paginazinha por dia. Mas ler é uma coisa super importante, porque você constrói reflexões que você não consegue construir em lugar nenhum. Por isso que eu insisto toda hora em estar indicando um livro, porque eu acho que é super importante. Principalmente vão anotando esses livros que eu vou falando e eu falo o tempo inteiro. Eu gosto muito de filme, gosto muito de série, gosto muito de livro. Porque isso faz com que a gente aprenda mais, que a gente construa melhor a nossa reflexão de carreira, e eu verdadeiramente acredito que a nossa vida profissional não precisa ser sofrida. A nossa vida profissional não precisa ter essa carga e esse peso que a gente coloca, se a gente ficar atento e atenta a esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença do mundo. É um novo mindset, é uma nova forma de pensar.
sabe? E é esse mindset que eu quero trazer para vocês no Carreira Acelerada. É uma nova maneira de pensar. Faltam 5 minutinhos para a gente terminar. Quem quiser fazer uma pergunta, aproveite. Enquanto isso, eu vou continuar falando aqui. E eu queria que vocês sugerissem o tema da próxima live. Eu queria que vocês colocassem aí, se não for agora aqui no comentário, me manda um direct depois, mas falando o que é que vocês gostariam que eu trouxesse como reflexão para os próximos dias, para os nossos próximos encontros. A princípio, eu vou continuar mantendo a live quarta-feira, e aí eu vou ver aqui o que é que vocês escreveram, mas provavelmente vai um pouquinho para mais tarde, ou entre 18, ou manter 18 ou 19. Não estou querendo fazer a live às 20 não, porque 20 horas é muito concorrido. Então deve ser aí ou manter às 18 ou jogar para as 19 nesse período aí de pandemia, e depois a gente vai reavaliando. E aí, tem gente falando aqui, Produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo Temel. Eu não sei se eu tenho mais esse livro, eu não gostei muito dele não, mas pode ser. Gerenciamento da Rotina, Vivi fala aqui. E Gerenciamento da Rotina eu tenho, que é do Falcone, é muito bom mesmo. Tem um elemento que eu vou falar que é sobre gerenciamento de desempenho relacionado a esse livro aí. De uma forma mais simplificada, um pouquinho mais prática, porque ele cria vários esqueminhas no gerenciamento da rotina no trabalho. Mas enfim, vão colocando aí. A ideia é que a gente possa utilizar esse elemento da quarta-feira, esses momentos da quarta-feira, para que a gente possa... Não, eu entendi, é como tema, mas com base no livro, E aí eu quero colocar nessa quarta-feira justamente esses elementos que vão ser hacks de carreira. São dicas de carreira, são efetivamente elementos que vão direto ao ponto, sabe? Sem muito malabarismo, sem muito efeito especial. É a realidade nua e crua do que eu aprendi e o que eu quero trazer para vocês. Bruno está botando aqui, Saulinho, você não acha que o planejamento também não pode prever certas urgências? Já pensar em coisas que podem acontecer? Com certeza, se o planejamento for bem feito, se as pessoas conseguirem construir planejamentos linkados com a realidade. A maioria não consegue, tá? A maioria das pessoas não consegue. Mas se conseguir fazer um planejamento que seja próximo da realidade, aí tudo bem, aí faz sentido, Um planejamento bem construído e menos complexo, menos teórico, muito mais pragmático. É isso que tem sido demonstrado nas tendências das boas práticas de gestão. Planejamentos mais realistas, planejamentos mais conectados com a realidade e planejamentos que não sejam engavetados. Vivi está perguntando aqui, se os prazos não cabem no tempo. Bom, esse é o dilema de todo mundo, Em geral, tudo aquilo que a gente tem de tarefa, de prioridade, eles não cabem no tempo, principalmente quando são elementos externos, Vem de fora para dentro. Isso sempre vai acontecer. Isso a gente sempre vai ter instâncias superiores trazendo. E aí, de fato, dependendo da situação, buscar renegociar prazos. Dependendo da situação, parar tudo para fazer. Dependendo da situação, a gente fazer aí, por exemplo, um turno você cuida das prioridades, no outro turno ou das prioridades do dia, do que está dentro do seu planejamento, no outro turno você vai tratar esses elementos que são externos. Achar maneiras de encaixar no seu dia e dividir as tarefas dessa forma. Não é fácil, não é uma resposta fácil, mas são maneiras que eu encontrei para fazer isso. Dividir horários específicos para cada coisa. Então, basicamente, a gente vai estar sempre trabalhando isso na quarta-feira. Semana passada eu falei sobre o Telegram. Então, é um canal super bacana para quem tem pouco tempo e vai direto ao ponto. Tem um formato bem interessante, bem curto e direto também. Para quem conhece, para quem gosta, vai no Telegram. Essa semana, já está acabando o tempo, eu vou ter que matar aqui nossa live. Essa semana eu vou falar do YouTube. A gente está construindo no YouTube vídeos muito mais bem fundamentados e a tendência que a gente trabalha lá. Então, para quem não conhece, vai lá no YouTube, tá? Gente, queria agradecer muito a vocês, queria agradecer muito pela presença, pelos comentários, pelas discussões de valor. Semana que vem a gente está junto, vão acompanhando nossas postagens, colaborando, trazendo informações que vai ajudar muita gente. Beleza? Brigadão, boa noite a todo mundo e seguimos juntos. Forte abraço!